Vamos lá, parem tudo que vocês estão fazendo agora e prestem bem atenção. O jogo de sair das dívidas mudou drasticamente. Se você entrou em 2026 achando que ia lidar com os bancos do mesmo jeito de sempre, você está em perigo. O que aconteceu em novembro de 2025 não foi apenas uma nova lei que saiu, foi uma emboscada financeira para quem está endividados. A nova legislação que entrou em vigor há pouco tempo deu poderes que vocês nem imaginam para os bancos. O que antes era apenas uma complicação para quem estava endividados, agora pode significar ruína total de seu patrimônio. E eles não querem que você saiba o que está escrito nas estrelinhas dessa lei, porque ninguém lê leis, simplesmente isso. E porque o sistema sempre lucra com sua ignorância. Então, se você está preso no ciclo dos consignados, e muitas pessoas, infelizmente no Brasil, têm muitos consignados que sufocam a vida financeira deles, saiba que existe uma saída. O consignado não precisa ser uma sentença de prisão perpétua. Eu vou te mostrar nesse vídeo como quebrar esse correntes. Antes que eu vou falar do Lei 15.252 e as mudanças nele, eu vou ensinar vocês o método tudo ou nada para sair das dívidas e depois nós vamos falar sobre como lidar com os consignados. Para quem ainda não me conhece, eu sou israelense, vivo no Brasil já há mais de 25 anos, apaixonado pelo Brasil. E nos primeiros 2 anos aqui no Brasil, eu quebrei 2 vezes, então eu sei exatamente o que está endividados e obviamente como sair disso. O método que eu desenvolvi anos atrás já salvou a vida de milhares de pessoas. E tem muitas pessoas que realmente mudaram a vida deles com esse método, mas tem muitas coisas que mudaram do passado para agora. Então presta atenção às mudanças que está acontecendo agora. E esse método vai ajudar você a sair das dívidas com até 95% de desconto. Importante frisar sempre que o método não foi feito para fazer ninguém esperto ou caloteiro, mas sim salvar a sua vida. Você vai usar ele uma vez e nunca mais se endividar novamente. Então vamos começar. Os 4 passos para sair das dívidas. O primeiro passo, nunca consulta seu gerente de banco. E ainda mais com essa nova lei, você vai entender mais ainda porque você não pode nunca mais consultar com ele. O gerente de banco, que seja claro para todo mundo, ele não é seu amigo, ele não está lá para te aconselhar. Gerente de banco é vendedor dos produtos do banco. Só isso, mais nada. Ele ganha dinheiro porque ele consegue vender os produtos. Quanto pior produtos, quanto mais ele te endivida, quanto mais cobra de você juros, mais o banco ganha, mais o gerente mantém o emprego dele. Simples assim, isso é uma lógica básica. Se você não entende essa lógica, você tem um pensamento infantil sobre a vida. E a vida é isso. Quantas vezes eu já ouvi de meus eu vou lá falar com o gerente para ver se ele me ajuda. Ele não vai te ajudar, não é porque ele é uma pessoa mal, é porque os interesses dele são diferentes do que seu. Então se ele tem que pensar de manter o emprego e para dar comida para os filhos deles, entre o interesse para te ajudar, adivina o que ele vai pensar nesse momento. Então nunca perca tempo falando com ele. Segunda coisa, que aí que vem o nome do método, tudo ou nada. No Brasil, com as taxas de juros mais altas do mundo, estamos falando de taxa de juros, de cheque especial de 8%, de cartão de crédito de 15%, 20%, dívidas que chegam para 500%, 1000% ao ano. Só tem uma forma de sair das dívidas. Ou tudo, quer dizer, quitar dívidas, que isso é obrigação de todo mundo. Você fez uma dívida, quita ela integralmente. Mas, se você não consegue fazer, outro lado do método chama nada. O que significa isso bem? Você não paga um tostão dessa dívida, você tem uma dívida impagável, por exemplo, cartão de crédito, cheque especial, empréstimo que você já perdeu o controle. Você não paga um tostão e faz o quê? Guarda dinheiro por fora e daqui a alguns meses você vai receber uma proposta decente do banco, você vai quitar de uma única vez e nunca mais vai fazer isso. Simples assim. Mas se eu fizesse isso, o que vai acontecer? Eles vão sujar meu nome. Não, eles não vão sujar seu nome. Eles vão fazer o quê? Eles vão proteger seu nome para você não fazer mais besteiras. Que eu garanto para você que isso vai ser muito bom para você por um tempo na sua vida. Terceira parte, uma dívida fica uma dívida. A pior coisa que as pessoas fazem, pior, chama refinanciamento de dívidas. Você tem uma dívida X, você não consegue pagar, você volta para o banco, você refinancia ela, depois você não consegue pagar esse refinanciamento, você volta para o banco, chora para o gerente, ele fala, não, vou te ajudar, e assim vai. E só para vocês, eu contar para vocês uma coisa. Essa semana eu fiz uma mentoria com uma mulher, presta atenção, ela fez dívida de 160 mil, presta atenção aos números, de 160 mil, ela emprestou. Ela ia devolver a parcelas, seria de 482 mil. Não conseguiu pagar esse empréstimo, voltou para o banco, o gerente ofereceu para ela colocar a casa dela como garantia e essa dívida ia virar como a casa dela em garantia para 792 mil reais.
E se ela não ia conseguir pagar, ela ia perder a casa delas. Então presta bem atenção. O que você não faz na sua vida é refinanciamento da dívida. E ainda para piorar, vai entrar a nova lei. Presta bem atenção às mudanças dele. Essa nova lei 15.252, que ninguém fala, obviamente, são milhões de leis aqui que saem o tempo todo, de 4 de novembro de 2025. E os pontos principais dele são esses. No começo ele parece uma coisa legal. Primeiro, tem portabilidade salarial automático. Isso permite para você simplesmente para transferência automática dos seus salários para outro banco da sua escolha. Muito mais fácil, muito menos burocracia. Os bancos não podem impedir, não podem colocar oposição. Simplesmente você quer transferir, você pode transferir para onde você quiser. Beleza. Ótimo. Segunda coisa, débitos automáticos entre instituições financeiras. Por exemplo, você pode autorizar, você tem conta no Banco Inter e Itaú, você pode, contas do Banco Inter, você pode pedir deles autorizar do dinheiro que você tem no Banco Itaú. Facilita essa parte. Beleza, interessante. Terceira coisa, direitos a informações claras. As instituições financeiras são obrigadas a fornecer informações mais transparentes sobre condições de produtos, taxas e serviços. Beleza, tudo bonito para escrito, certo? Mas agora vamos começar a entender o que está entre linhas dessa lei. 4. Crédito com juros reduzidos. Pô, bem, coisa incrível, juros reduzidos para nós, presta atenção. No artigo 2 está escrito, direito à contratação. É direto, você... Tipo, o banco obrigado, olha que legal, eles vão obrigar os bancos a te dar juros baixos. Direito à contratação de crédito em modalidade especial com juros reduzidos. Nossa, que legal, os bancos agora eles são obrigados a me dar juros baixos. Presta bem atenção. Há mudanças que ninguém fala. Leia comigo esse trecho, artigo 16. A solicitação de débitos automáticos de valores depositados em conta de depósito ou de pagamento pré-paga da titularidade do tomador de crédito para a liquidação das parcelas da operação de crédito seja irretratável e irrevogável até a quitação da obrigação. Sabe o que isso quer dizer? Se você vai escolher essa modalidade de juros reduzidos, você vai estar amarrado com o banco igual consignados amarrado na folha do pagamentos. Está entendendo o que eu estou falando para você? Se você vai agora, vai negociar, eu quero que vocês vai, eu tenho um empréstimo que eu não consigo pagar, eu tenho um cartão, tudo isso, faz para mim com juros reduzidos. Não, lógico, vem aqui, meu filho, senta aqui, assina aqui. A partir de agora, eles vão descontar da sua conta corrente mês após mês e você não vai poder fazer nada. Nada. Pois é, entenderam isso? Vamos continuar. No artigo 16, no parágrafo 3, presta atenção. Os valores referidos no inciso 4 capuz do artigo 833 da Lei 13.105 de 2015 de titularidade de tomador de crédito ou do seu garantidor que suprime um montante de 20 salários mínimos seja penhorável em sua integridade. O que isso quer dizer? Para quem não sabe, antes a lei protegia 40 salários mínimos para a existência da família. Agora caiu para 20. Quer dizer que a partir de 20, tudo que você tem pode ser tomado, pode ser penhorável. Vocês entenderam o que está acontecendo aqui? Te deram algumas colheres de chá para você achar que eu lei para proteger e no final vai ter muita gente que vai se lascar com isso. Então, nunca aceitem esse tipo de renegociação. Agora, o quarto passo para sair das dívidas. Você precisa ter controle emocional para fazer exatamente o que eu acabei de ensinar vocês. Se você vai se assustar no momento que o gerente de banco liga para você, chama você escritor de cobranças e vai fazer exatamente o que eu falei para você não fazer, você vai entrar em ciclo de dívidas que você nunca vai acabar. E, gente, eu tenho alunos que chegaram para mim depois de 8 anos endividados, 10 anos endividados. Pessoas que já refinanciaram as dívidas deles dezenas de vezes, dezenas. Coloca esse método e na prática você vai salvar a sua vida. Eu não vou ensinar tudo que o processo judicial, tudo isso, esse em outros vídeos no meu canal que eu ensino toda essa parte, mas eu quero que vocês ensinem que esses 4 passos, sim, salvam a sua vida se você vai colocar eles em prática. Agora, o que fazer com os consignados, já que não pode partir para tudo não, você não pode parar de pagar consignados. 2 coisas principais que você pode fazer com os consignados. Uma coisa chama portabilidades. Segunda coisa chama amortização. Vou explicar essas 2 coisas. Como funciona a portabilidade? Vamos lá. Imagina o João. João tem consignados com banco X. O valor que ele emprestou foi 30 mil. Emprestou 30 mil, prazo 72 meses. O juros que ele está pagando é 1,8 por mês. Certo? Na situação atual, com juros de 1,8 por mês, a parcela é em torno de 760 por mês. Então quer dizer que no final do contrato o João vai pagar aproximadamente R$ 54.700
220, certo? Agora, isso quer dizer mais de 24 mil reais só de juros, beleza? Ok, então o pessoal fez consignados. Infelizmente no Brasil temos pessoas que têm muitos consignados, não é ele tem às vezes 3, 4, 5 consignados, 6 consignados na conta. Agora, aqui entra a portabilidade. O que é a portabilidade? A portabilidade permite para você transferir, entre aspas, sua dívida do banco X para o banco Y. Na verdade, o banco Y, ele compra essa dívida. Bem, mas por que eles compram uma dívida? Porque dívida é um produto lucrativo para o banco. Porque o consignados é um dinheiro emprestado que tem garantia real que sua conta salários que vai ser pago. Então, para eles, é comprando e garantindo lucro. Então, os bancos gostam de consignados. Por isso que eles permitem para você fazer portabilidade de um banco para o outro, certo? Então, como funciona na prática? Imagina que João já pagou 18 parcelas, certo? Ele pagou no primeiro banco 18 parcelas. Então, agora ele quer fazer portabilidade. Então, está faltando ainda o saldo devedor para João para pagar ainda é 25.800. Imagina que ele encontrou outro banco que tem juros menores. Nesse caso, para esse consignados, juros de 1,3 por mês. Então, agora o prazo, quantas parcelas faltam? São 54 meses, ok? Então, com essa redução de juros para 1,3, ok? A nova parcela que ele vai começar a pagar agora vai ser apenas 650 por mês. O que isso quer dizer? Que agora a parcela dele, em vez de 760, vai cair para 650. Então, agora, o restante que ele tinha para pagar era 41 mil, e agora, depois que ele faz portabilidades, com a nova parcela de 650, resta apenas pagar 35.100. Isso quer dizer que ele vai ter economia real na parcela de 110 reais todo mês, ele vai pagar menos, e no valor total da dívida dele, ele vai economizar 5.940. Isso é exatamente operação de portabilidade. Você transfere juros mais baixos, parcela mais baixa e na montante total você vai pagar menos. Entendeu? Então, o João ele não fez novo empréstimo, ele só trocou juros mais altos por juros mais baixos. Então, cada mês que você não faz portabilidade, se você tem essa possibilidade, você paga uma multa invisível chamada taxas altas. Simples assim. Agora, presta atenção, na portabilidade, o banco não pode aumentar o prazo, não pode liberar mais dinheiro e nem zerar o contrato. Se ele faz isso, isso já não é portabilidade, é uma nova dívida maquiada, entendeu? Portabilidade não é pegar novo empréstimo, é apenas parar de perder dinheiro. Essa é a ideia dela. Bem, eu posso fazer portabilidade quantas vezes? Quantas vezes quiser. Enquanto você vai encontrar em outro banco taxa melhor, você pode transferir. Depois em outro banco taxa melhor, infinitamente. Então, bem, se é uma coisa tão boa, por que é tão difícil fazer? Portabilidade consignada. Simples. Porque não é só trocar de banco. Existem dezenas de opções e eles mudam o tempo todo. Alguns bancos aceitam seus consignados, outros não. Alguns existe certo tempo de contratos, outros só aceitam depois de um número mínimo de parcelas pagas. Tem regra para valor, para prazo, para convênio, para margem, tipo de benefício, score. E até o banco de hoje, a gente não aceita consignados desse banco, de outro a gente aceita, disso tem. É infinito opções e um mundo inteiro de critérios. E por isso, muita gente nem tenta fazer portabilidade, não porque não quer economizar, porque o processo é confuso, burocrático e cansativo. E às vezes o problema não é falta de vontade, é simplesmente muitos obstáculos até que você consegue. E a pessoa fala, para economizar 200 reais, não quero essa dor de cabeça. E, infelizmente, tem muito dinheiro que as pessoas perdem. Então, durante anos, gente, uma das maiores dores de meus alunos sempre foi a mesma. Como fazer a portabilidade de consignados sem perder horas, perder a paciência e dinheiro no processo. Porque a pessoa sabia que precisava fazer, sabia que ele poderia economizar dinheiro, mas não conseguia fazer. Então, deixava para lá. Por isso que minha equipe criou um serviço exclusivo. Nós analisamos todas as suas dívidas e consignados. A gente verifica as taxas reais que você paga de verdade e a gente busca entre dezenas de instituições financeiras. Em tempo real, a gente busca as melhores opções de portabilidade para seu perfil. E esse não é só encontrar a taxa melhor, a gente também te ajuda com toda a parte burocrática, documentos, acompanhamento, todo o processo. O objetivo é simples, reduzir seus juros,
baixar suas parcelas e, obviamente, diminuir o total que você vai pagar. Isso vai fazer você economizar milhares de reais, até dezenas de milhares, depende do tamanho dos seus consignados, ao longo dos contratos. E o melhor, esse serviço é gratuito. Então, se você tem consignados, provavelmente está pagando muito mais juros do que você deveria. Eu vou colocar para vocês aqui um QR Code e um link na descrição. Você vai preencher um pequeno formulário no site e minha equipe vai entrar em contato com vocês para ver como eles podem te ajudar nessa questão. Só tenha paciência, porque são muitas pessoas que a gente tenta ajudar simultaneamente. A segunda coisa que você pode fazer com consignados chama amortização. Só que a amortização você pode fazer só depois da portabilidade. Depois que você diminui os juros, diminui as parcelas, aí você parte para a amortização. Como funciona isso? Vocês têm que sempre lembrar que amortizar quer dizer você paga o parcela atual, ou parcela obviamente que cai já na sua folha de pagamentos, mais as últimas parcelas, 1, 2, 3 dos últimos. Por que isso é tão importante, tão vantajoso? Porque os juros, você sabe que os juros, conforme o tempo passa, os juros são maiores. Se a gente pegar um consignados de 72 meses, tem que saber que tem um certo juros agora, no primeiro mês, mas tem muitos juros nos 72 meses. Por quê? Porque, entre aspas, você empresta dinheiro para anos para frente. Então, se você vai pagar a parcela atual e a última parcela, você vai poder descontar todos os juros que são pagos na última parcela. Então, quem amortiza, ele consegue diminuir o tempo, obviamente, pagar muito mais rápido e pagar muito menos, porque você paga muito menos juros. Agora, uma coisa importante. A amortização de qualquer dívida só pode ser feita depois que você já tem seu fundo de emergência montado. Se você não tem fundo de emergência montado, você não pode amortizar. Por que isso? Porque imagina você não tem fundo de emergência. Você amortiza, certo? Então, teoricamente, você está economizando dinheiro. Mas aí amanhã aparece uma nova emergência. Você vai fazer o quê? Novo consignados? Novo empréstimo? Não. Então, primeiro, tem que ter fundo de emergência montado. Bem, montei ela. Tem 6 a 12 vezes meu padrão de vida. Beleza. Agora, parte para amortizar depois que você fez portabilidade. Quer dizer, você diminuiu as parcelas, diminuiu o valor total que você está devendo, construiu o fundo de emergência e agora está amortizando. Quer dizer que você vai pagar muito mais rápido. Pessoas que têm essa disciplina, fazendo todos os passos para realmente mudar padrão de vida, toda essa parte, sobrar dinheiro, fazer a portabilidade, fundo de emergência e amortizar, são pessoas que conseguem quitar as dívidas deles, o total e os consignados muito mais rápido, muito mais. E esse vídeo que eu falei para vocês foi feito exatamente para abrir os olhos. Tem forma de sair das dívidas, tem que ser esperto, porque leis que parecem que estão feitos para te ajudar, não foi feito para isso. Foi feito para mais proteger o sistema financeiro, para eles poder te cobrar de verdade. Então eles te oferecem uma coisa e por outro lado prende você numa gaiola que você não vai conseguir fugir. Então tem que aprender as regras do jogo. E quando você já fez as besteiras, se agora você realmente vai colocar sua vida em ordem, pode sim sair das dívidas e fazer 2026 o melhor ano da sua vida. Quem ainda não preencheu, eu vou deixar o QR Code e o link na descrição. Preenche, minha equipe vai entrar em contato com você, ver todas as dívidas que você tem, dívidas normais e especialmente os consignados, e ver como a gente consegue ajudar você a fazer essa portabilidade e realmente fazer 2026 totalmente diferente na sua vida. Então, se gostou desse vídeo, obviamente curte, compartilha com outras pessoas que você conhece que estão endividados, que precisa também aprender essas coisas. E se você não está inscrito no meu canal, se inscreve e liga o sininho. E até o próximo vídeo.